Gênesis capítulo 6. E eu farei a leitura de todo este capítulo nessa manhã. Gênesis 6. Diz assim a palavra do Senhor: como se foram multiplicando os homens na terra, lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura, e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Amém. Vamos orar. Ó Deus de amor, a Tua palavra está diante de nós, e nós desejamos ardentemente ouvir a voz de Jesus em nossos corações. Fala conosco, Senhor. Nós te imploramos em Cristo.
Amém. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, e vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Assim como o homem se multiplica, aquilo que é natural ao homem caído se multiplica com ele. E Moisés mostra claramente que a humanidade se multiplicou em número, mas quanto mais a humanidade se multiplicava em número, mais ainda o mal se multiplicava no coração de cada homem. E aquilo que Moisés está mostrando aos seus ouvintes, àquele povo que saiu do Egito e peregrinava pelo deserto rumo à terra prometida, sendo este povo mesmo um povo mau, pecador, rebelde contra Deus, desobediente, e por isso Deus os julgou e os condenou para que eles passassem 40 anos no deserto e houvesse uma restauração, não somente espiritual no povo que saiu, mas de fato uma restauração do povo, sendo que a grande maioria dos que saíram do Egito morreram no deserto, e uma nova geração que nasceu no deserto, ou era criança na saída do Egito, esta geração foi a que tomou a terra prometida. Com esta relação, tanto na história que nós sabemos da saída do povo de Deus do Egito, dos 40 anos no deserto, da renovação espiritual sobre o povo e da renovação do povo, Moisés, aqui no capítulo de número 6, está dizendo que o cálculo do aumento do mal e do pecado no coração do homem não é um cálculo de 1 mais 1 igual a 2. Ou seja, eu sou pecador. Então, quando eu me encontro com você, que também é pecador, é o seu pecado mais o meu pecado, então 1 mais 1 igual a 2. Mas Moisés não está dizendo isso. Moisés está dizendo assim: você tem o cálculo da humanidade, 1 mais 1 igual a 2, e 2 mais 1 igual a 3, e 3 mais 3 igual a 6, e 6 vezes 4, 24, e por aí vai. Mas ele está dizendo que ao mesmo tempo, quanto mais vivia o homem, e quanto mais homens haviam sobre a terra, mais cada coração se tornava mais e mais rebelde contra Deus. Assim como os homens se multiplicam sobre a terra, e geração após geração, um novo povo se levanta, enquanto os mais velhos morrem, as crianças nascem e os jovens crescem, da mesma forma, cada coração, cada um, com o passar do tempo, vai se rebelando mais e mais contra Deus. Ou seja, para a tragédia do ser humano, nós não somos pecadores de uma forma estática. O pecado, na verdade, no coração de cada um de nós é extremamente, terrivelmente dinâmico. Nós podemos dizer que pecamos contra Deus de uma forma, e talvez seja fácil, não tão fácil, mas até simples, se nós formos honestos diante de Deus e com a sua palavra como nosso guia, de meditando nas Escrituras e orando, reconhecermos as áreas de nossa vida em que mais facilmente pecamos.
aqueles que têm dificuldade de dominar a língua, aqueles que são lascivos no seu olhar, aqueles que são iracundos e facilmente perdem o controle. Ou seja, nem todo pecado afeta cada pessoa de forma igual, apesar de todos sermos pecadores. Mas o que Moisés está contando é que, na verdade, o homem debaixo da maldição do pecado, mesmo que ele lute em uma área, fique tranquilo, rapidamente isso se multiplicará e outras áreas aparecerão. É por isso que uma visão religiosa, pseudo-cristã, de alcançar salvação pelos méritos humanos, por algum tipo de prática e conduta pessoal, por um legalismo, moralismo, é uma religiosidade falsa que só faz multiplicar o pecado no seu coração. O legalista, ele parte do pressuposto que ele tem em si, dentro de si mesmo, capacidades mínimas que sejam para purificar o seu coração e lutar contra o seu pecado e alcançar na sua força, no seu mérito, graça da parte de Deus. Aparentemente, se lermos o texto de forma superficial, parece até mesmo que é isso que se diz a respeito de Noé. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Versículo 9 do capítulo 6. Nós podemos até mesmo ser dirigidos e inclinados pelo nosso pecado de querermos ser legalistas, moralistas, ensimesmados e querer alcançar salvação, graça, purificação por nós mesmos, lendo só o versículo 9. Mas a verdadeira religiosidade, a verdadeira fé salvadora, a única que pode nos conectar com Deus, ela na verdade procede de Deus, através das determinações de Deus, da lei de Deus e da aplicação da lei de Deus pela manifestação da graça de Deus. Assim, nós que exatamente igual aqueles homens e mulheres dos dias de Noé, temos um coração que transborda de maldade, estando nós longe de Deus, que por natureza multiplica o pecado, e como diria meu velho pai, aos borbotões, nós também precisamos enxergar a instrução de Deus no capítulo de número 6, principalmente a partir do versículo de número 11, e perceber que a salvação do homem contra o juízo de Deus só pode nos ser manifestada pela graça de Deus, que se move em nosso favor e nos propõe uma aliança salvadora. Vejam, a partir do versículo de número 11, novamente repetindo a temática central dos 10 primeiros versículos, Moisés então diz: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Versículo 13: então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Exatamente o que ele já havia dito nos versículos 5 e 6. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Versículo 7. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Ao olhar para a humanidade debaixo da maldição do pecado, não há outra ação que a humanidade mereça diante de Deus, a qual Deus
é justíssimo em executar tal ação. Condenação, destruição, aniquilação. Quando falamos sobre o juízo de Deus sobre o homem, podem ter certeza, meus irmãos, todos nós merecemos muito além do que uma repreensão, do que um castigo momentâneo, que talvez algum tipo de enfermidade ou os males e enfermidades e sofrimentos que vivemos durante todos os dias de nossa vida. Todos nós sequer merecemos ter nascido, e em nascendo, sendo maus como os nossos pais Adão e Eva, nós merecemos ser aniquilados. Um homem, por sua própria força de vontade, pelos desígnios do seu próprio coração, é continuamente mau. E a única coisa a se fazer é cortar, é arrancar, é destruir, é queimar. Deus é justíssimo em condenar toda e qualquer pessoa. A primeira coisa que vemos então aqui nesse texto fala a respeito de culpa e condenação. E nós precisamos ter esse entendimento aqui neste momento. A condenação de Deus é justa. Todos nós somos culpados. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Não há um justo, nem um sequer. Moisés está dizendo isso ao povo, contando que o dilúvio sobre a terra é justo. Deus enviar uma ação, uma tragédia global, é mais do que justo. Deus enviar pelo poder das suas mãos meteoros e cataclismas para dissolver o universo é mais do que justo, e a culpa é sua, minha e sua. A culpa é de todos os homens que vieram a existir pela providência de Deus, mas que, em vindo a existir debaixo da maldição do pecado, são por natureza rebeldes contra Deus, odeiam a Deus, odeiam a Deus. Aquela pessoa mais bonitinha, boazinha, agradável e gentil, é tão terrivelmente rebelde contra Deus como os piores assassinos, terroristas e criminosos deste mundo. Um homem que te cumprimenta na rua e com toda a gentileza te ajuda nas suas necessidades, sejam elas quais forem, sem Cristo é tão mau e pecador e culpado como qualquer líder do Hamas, como qualquer alto comandante do terceiro Reich de Adolf Hitler. Todos são pecadores. Então, ao invés de olharmos meramente para o mundo, nesta manhã, a primeira coisa que precisamos fazer ao ler esse texto é ver a história do dilúvio e ver meia culpa. Meia culpa. O que nós precisamos inicialmente é ser alcançados pela palavra nesse texto e ver que todos nós somos terrivelmente pecadores. E jamais considerarmos equivocadamente assim: Senhor, eu sei que eu sou ruim, mas existem pessoas piores. Senhor, eu sei que eu sou um homem mau e pecador, mas eu nunca bebi, nunca fumei, nunca roubei, nunca matei, nunca adulterei. Eu tenho algo para lhe dar, eu tenho um mínimo de justiça para apresentar. Não, meus irmãos, a situação da humanidade debaixo da maldição do pecado é esta:
o pecado se multiplica. E meu irmão, minha irmã, você e eu precisamos reconhecer isso nessa manhã. Porque nós temos uma facilidade tão grande de endurecer o coração contra Deus e contra o próximo. E há um tipo de autojustiça pseudo-religiosa que inflama o coração de muitos dentro da igreja. Às vezes, nós somos mais tentados por coisas que têm aparência cristã do que pelas coisas que são externadas tão más e deturpadas. Nós estamos muitas vezes mais protegidos, entre aspas, contra adultério, pornografia, corrupção, roubo, criminalidade, do que muitas vezes contra a soberba religiosa, contra o legalismo dos fariseus contemporâneos. Nós ainda temos que tomar extremo cuidado para entender que, por mais que eu zele por minhas práticas, eu preciso reconhecer que naturalmente o pecado do meu coração, deixado a seu próprio prazer, ele só vai se multiplicar. Então nós vamos ver outros pecados aparecendo. A inimizade e a falta de amor com os irmãos em Cristo, a falta de zelo com a leitura da palavra, a falta de prazer e desejo por vida de oração, a falta de alegria na comunhão dos santos, a falta de vontade e energia para cantar os salmos, várias coisas que talvez não colocamos na nossa listinha negra de pecados, né? Aquela que nós talvez não oramos tanto por elas, mas que todas elas são fruto da maldade do nosso coração, mesmo dentro da casa de Deus. Nós somos por natureza maus e precisamos ter este olhar espiritual a este respeito. Todo homem caído é por natureza mau. A segunda coisa que nós precisamos entender então é que em meio à culpa e o direito pleno de Deus em julgar e condenar e destruir, como eu disse, de aniquilar, está o caráter gracioso de Deus. E Deus se revela aqui então, em meio a toda a maldade humana e todo o seu desejo de destruir tudo que tem fôlego de vida, ao mesmo tempo que Ele é justíssimo em fazer todas essas coisas, e todas essas declarações da parte de Deus para com Noé aqui são mais do que corretas, perfeitas e santas. Ele também ao mesmo tempo continua se revelando gracioso, misericordioso e salvador. Veja, ele então primeiro diz no versículo de número 8 que Noé achou graça diante do Senhor. Antes de dizer que Noé era justo, que Noé era íntegro, que Noé andava com Deus, ele primeiro diz que Noé era justo diante do Senhor. E ele pega e depois fala mais à frente, no versículo de número 18, quando ele diz assim, ele fala sobre todo o mal, sobre toda a queda, sobre toda a destruição, e ele fala assim, versículo 17 então: porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra perecerá. Aí ele diz, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Tudo aquilo que Deus faz através de Noé e para com Noé, e toda a resposta de Noé, toda a sua justiça, toda a sua obediência, toda a sua boa conduta é diretamente proveniente de uma decisão graciosa de Deus. Ele diz que todo um homem é mau e corrupto, ou seja, Noé, sua esposa, os filhos de Noé e as esposas dos filhos de Noé também são maus e corruptos.
Segundo, ele diz no versículo 17 que tudo que há fôlego de vida vai perecer. Ora, Noé, sua esposa, os filhos de Noé e as esposas dos filhos de Noé têm fôlego de vida, estão sobre a terra e merecem perecer. É por isso então que ele usa essa expressão: contigo, porém, entretanto, contudo, eu farei diferente com você. É exatamente a expressão, essa fala de Deus no versículo 18, que traz luz ao versículo 8. Noé, porém, achou graça diante do Senhor. Apesar de todas as coisas, Deus tomou uma decisão diferente para com Noé, e com ele, para salvar, estabeleceu uma aliança. Isso é muito importante para nós, porque aqueles que estão debaixo do juízo de Deus reconhecem então o caráter gracioso e misericordioso de Deus, pronto para salvar. Mas nós, os crentes no Senhor Jesus, precisamos entender o que a Bíblia nos diz de como Deus se dispõe a salvar. Quais são os meios que Deus estabelece para a salvação? Som. De novo, foi embora. Traz o outro. Vou comprar um cabo, né, Zé? Perdão, irmãos. Som. Então nós precisamos ter a consciência plena do que a palavra nos ensina a respeito de quais são os meios para a salvação. Não existem diversas formas de se salvar. Não há uma possibilidade de que cada um, em cada contexto histórico, cultural, social, encontre uma nova forma de salvação. Só existe uma maneira que Deus deixou clara que o homem pode ser salvo: pela graça de Deus. A graça de Deus, ela trata de termos específicos, e é isso que nós chamamos de aliança. Deus propõe uma aliança. E vejam, esta aliança que Deus propõe para a salvação, esta forma, este meio que Deus estabelece para derramar a sua graça e preservar a Noé e sua mulher, seus filhos e as mulheres de seus filhos, ela tem uma forma específica. Ela não é uma aliança entre duas partes, onde as duas partes estão em igual peso e medida e valor. Para salvar o homem totalmente corrompido, caído e pecador, a graça de Deus se manifesta à medida que Deus propõe uma aliança, e Ele é a aliança em si. Deus é o proponente da aliança. Ele diz então que que Noé achou graça diante do Senhor, e a partir do versículo 18 ele diz: porém estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, as mulheres de teus filhos. Ele está dizendo no versículo 18: eu vou estabelecer uma aliança. Não é Noé quem busca Deus, não é Noé quem estabelece com Deus, não é Noé que ouve o juízo de Deus e diz assim para Deus: Senhor, não será que podemos nós entrar em bom termo? Não haverá nada que nós não podemos aqui chegar a algum tipo de acordo? O Senhor não pode me ajudar com alguma coisa? Eu tenho algo para te oferecer? Jamais. Noé também merecia ser destruído, e o Senhor diz: mas com você, Noé, porém, eu vou estabelecer uma aliança. E é isso que nos chama a atenção aqui, principalmente quando falamos sobre as medidas da arca. Esses dias eu estava conversando com Rena a respeito de um dos textos de Efésios capítulo 3, quando o Efésios capítulo 3 nos diz sobre a profundidade do amor de Deus,
a altura do amor de Deus, o comprimento do amor de Deus, a largura do amor de Deus. Eu estava comentando com o Renan que por muitos e muitos anos eu li esse texto e disse o seguinte: nossa, que grande amor! Como eu não sabia, não entendia, não tinha clareza do que significavam aqueles altura, comprimento, profundidade, né? Eu simplesmente, é porque é muito grande, que grande amor de Deus. E eu disse para ela que algumas semanas atrás, pregando aqui na igreja e me preparando para pregar, eu entendi, não, está errado. Ele está dando medidas específicas, ele está dando medidas, ele está dando delimitação. Olhe para o Éden. O Éden foi colocado em um local e o autor, Moisés, descreve para nós no capítulo de número 2 de Gênesis, 4 rios, para dizer que ele estava ali no meio desses 4 rios. Ele dá delimitação, ele dá medida, ele dá local, ele dá exatidão. Olhe para a arca. Nós podemos dizer: uau, que grande arca, uau, que tecnologia, e ficarmos aqui. Em algumas das versões da língua portuguesa já tem aqui, os tradutores já colocaram em metros. Aqui na revista atualizada nós lemos em côvados. Então de repente você está perguntando o que são côvados. Mas quando nós voltamos para o tabernáculo, também o Senhor dá todas as medidas: a altura, o comprimento, a largura e a profundidade. Quando nós temos a Arca da Aliança, o Senhor dá todos os mínimos detalhes. Quando o Senhor estabelece a construção do primeiro templo para Salomão, todos os detalhes e as especificações. Depois, novamente, quando vão reconstruir o templo, o Senhor novamente faz essas coisas. Ou seja, aqui novamente o que nós temos de uma forma muito mais clara e direta para nós no capítulo 6, com todas as medidas da arca, nós temos a clareza da ideia de que a aliança que Deus estabelece, ela está dentro das diretrizes, regras e instruções que procedem exclusivamente de Deus. Ele não disse: Noé, construa uma arca, e capacitou Noé com inteligência, sabedoria, e ele se tornou um brilhante engenheiro, e Noé e seus filhos montaram uma grande empresa de frotas de navios, e fizeram do jeito que queriam. Deus diz a Noé o material que deveria ser usado. As tábuas de cipreste, disse a Noé que eles deveriam ser revestidos por betume dentro e fora. Isso para nós deve ser lido de uma forma muito clara, que Noé tem que fazer somente o que Deus manda. A aliança de Deus, ou a graça salvadora de Deus, ela se revela numa aliança aonde o proponente da aliança é Deus, e os termos da aliança vêm somente de Deus. De tal forma, meus irmãos, que neste momento nós podemos entender que para um mundo caído, destruído e mal, para o seu coração que não para de pecar, aonde os seus desejos malignos só se multiplicam dia após dia, a única forma de sermos alcançados pela graça salvadora de Deus é quando Deus intervém e propõe uma aliança perfeita dentro dos termos de Deus. E são exatamente nesses termos que Isaías 53 afirma que é Jesus Cristo o único que pode cumprir todas as determinações da aliança de Deus, para que pela graça em Cristo nós possamos ser salvos. A salvação dos homens que são por natureza maus e que em seu coração a maldade não cessa de se multiplicar,
é proveniente de Deus somente. O que Cristo é em nosso favor não é uma manifestação de uma graça, e por causa da palavra portuguesa, né? Uma graça de graça, uma graça barata, uma graça fácil. Cristo, na verdade, é o perfeito cumprimento de todas as determinações pactuais da parte de Deus. Ele disse tudo o que haveria de ser feito, tudo o que deveria Noé executar, aonde seria a porta, quantos níveis teriam, o equilíbrio, o balanço, o controle, quantos animais, de que forma os animais, quais seriam os animais, como eles entrariam, e Deus fez todas as coisas. Nós vamos ver, meus irmãos, a partir do capítulo de número 7, principalmente a entrada na arca, nós vamos ver isso mais à frente, mas para ilustrar ainda mais com o próprio texto, nós vamos ver que depois de 100 anos de trabalho, Deus chama Noé e fala assim: agora entra na arca, daqui 7 dias vai chover. E então Noé e seus filhos e suas esposas entram na arca, e a Bíblia diz que Deus fechou a porta da arca. Deus provê a salvação de forma completa. Porque da mesma forma que no seu poder ele fechou a porta daquela arca para salvar aquela família e todos aqueles animais e as plantas que foram ali colocados, salvando assim então toda a humanidade, no mesmo poder, o mesmo Deus, ao terceiro dia depois da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, fez abrir a porta do túmulo e tirar a pedra e rolar a pedra selada pelos seus governantes, guardada pelos guardas, que muitos homens deveriam fazer. Ele no seu poder fez tremer a terra, abrir a pedra, rolar a pedra, e fez com que Cristo então saísse dali, para que em Cristo também os eleitos fossem salvos e uma nova humanidade salva em Jesus pudesse habitar nessa terra. Meus irmãos, a história de Noé nos mostra uma justiça perfeita e a condenação mais do que merecida, porque todos nós somos eternamente culpados. Mas a história de Noé também nos apresenta um Deus pronto a salvar, que escolhe alguém para através dele salvar, mas o faz de uma forma justa, reta, estabelecendo ele uma aliança, dando ele todos os termos, os detalhes e as medidas desta aliança, para que pela obediência de um homem à lei de Deus, à lei da aliança de Deus, debaixo deste pacto, toda a humanidade seja salva. Noé é uma figura ainda imperfeita da aliança perfeita de Deus com o seu povo em Cristo Jesus. O texto termina dizendo: assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Noé obedeceu a Deus, visto que era a única coisa que lhe sobrou. Olhe para a sua vida, meu irmão. Atente para a sua própria salvação. Eu e você deveríamos estar mortos, aniquilados. De fato, como diz o apóstolo Paulo, espiritualmente estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas alguém, que não nós, estabeleceu uma aliança e propôs os termos desta aliança, a fim de que pela graça viesse nos salvar. O que restou a Noé? Ele seria destruído e o Senhor derramou graça sobre ele.
o Senhor lhe capacitou, lhe justificou e lhe fez íntegro. O Senhor então propôs a forma pela qual ele, sua família, aqueles animais, ou seja, também, e toda a humanidade na sua descendência, fossem preservados de uma destruição, de uma catástrofe global. O texto do capítulo 7, por exemplo, capítulo 7 e 8, capítulo 7 principalmente, vai nos dizer que eles tinham, que o mais alto monte do planeta ficou abaixo da água, cerca de 150 côvados para baixo da água. Catástrofe global. Deus proveu tudo por graça para salvar Noé. O que lhe restava fazer? Obedecer. Assim conosco, que temos o entendimento pelo Antigo e Novo Testamento, que Jesus Cristo, na verdade, é o elo final, a aliança perfeita entre Deus e nós, o seu povo, que nós merecíamos ser destruídos, mas que Ele um dia nos chamou, pelo poder de Cristo Jesus, pela cruz do Calvário, e tendo determinado todas as medidas exatas para que essa aliança fosse cumprida, derramando o sangue de seu Filho na cruz, nos salvou, nos chamou, nos lavou, nos capacitou, nos justificou, nos deu santificação para sermos íntegros entre os nossos contemporâneos, deu todas as medidas, as regras e as ordenanças, estabeleceu a igreja de Cristo Jesus, nos deu a sua palavra, a qual é a nossa única regra de fé e prática, tendo o Senhor nos concedido todas essas coisas. O que sobra para nós? Obedecer. Obedecer. O que cabe a nós, tendo Deus feito absolutamente tudo para nos salvar através do poder de seu Filho Jesus, e mais do que isso, depois que Jesus foi assunto aos céus, derramou o seu Espírito sobre a sua igreja, para conduzi-la, para guiá-la, para consolá-la, para iluminá-la, para instruí-la. Só tem uma coisa a ser feita: obedecer. É como aquele carro 0 quilômetro que você passou anos juntando dinheiro e um dia foi à concessionária e comprou. O carro é um espetáculo, só falta falar. Na verdade, hoje em dia, com os aplicativos, já fala. Ele é muito mais do que você pensou, ele é fantástico. É maravilhoso aquele carro. E então você bate a chave e ele não funciona. Hoje em dia você não bate a chave, você aperta um botão, nem botão, a tecnologia é tão grande, eu estou desatualizado. A Rena entrou no carro ontem, a gente foi ouvir música, e a gente escuta música com CD, e ela, que é de outra geração, virou e falou assim: uau, CD. Então o meu carro bate a chave. Então, você dá a partida no carro e o carro não liga. E você não entende o que está acontecendo. Até que alguém vem e fala assim: olha, seu Lugero, só falta pôr a gasolina. O Senhor providenciou absolutamente tudo. Por que nós não obedecemos? Porque ainda lutamos tanto. Porque ainda é tão duro obedecer nas coisas mais simples. As crianças, por exemplo, quando o papai e a mamãe dão uma ordem, coisa simples, uma ordem simples, e que o resultado dessa ordem é boa, e que eu sei que todos vocês gostam. Vocês podem falar o que for, eu sei que vocês gostam. Papai e mamãe chegam e falam assim: meu filho, vai tomar banho.
E às vezes papai e mamãe tem que falar 27 mil vezes até você simplesmente parar o que está fazendo e obedecer o papai e a mamãe e ir tomar banho. E eu não vou dizer nomes aqui, mas tem umas crianças que às vezes chegam para mim e falam assim: mas eu não gosto de tomar banho. Eu falo: aham. Depois que entra no chuveiro, a luta é para tirar. Olha, alguém chegou para mim e falou assim: mas a água está fria. Eu falei assim: está a mesma temperatura da piscina que você pede para eu te levar todo dia. É uma ordem muito simples, não é mesmo? Não é muito simples? Mas nós ainda lutamos contra esta ordem. Os jovens pioram. Parece que vai melhorar, né? Vai melhorar. Não, agora a relutância com a obediência não é meramente com banho. Os porquês já não são porquês, né? Tem uma idade aí, vou dizer, 8, 9 anos, né? Não estou citando ninguém aqui não, mas tem, não é nem que desobedece, mas é tipo assim, você fala: faça isso, mas por que isso? Por que aquilo? São 25 porquês, isso é desobediência obviamente, mas aparecem 25 porquês para cada ordem que se dá. Os jovens já não têm porquês, os jovens já têm convicções. Eles já afirmam: não, é assim, é assado e tal, não sei o que, eles mesmos se dirigem. Se esquecem de regras simples, como honrar pai e mãe. Isso é fruto da obediência daqueles que já foram resgatados, lavados, justificados, estão sendo diariamente pela palavra purificados, santificados. Então o que resta é obedecer. Nós, os adultos, às vezes procuramos todo tipo de consolo, até mesmo nos consultórios da psicologia, uma religiosidade pagã dos nossos tempos, para tentar alcançar a resposta às nossas desobediências. Quando não cuidamos das nossas esposas, quando não honramos os nossos maridos, quando não amamos os nossos filhos a fim de corrigi-los como deve, como não fazemos aquilo que deve ser feito, quando fazemos aquilo que não deveria ser feito, e as instâncias da nossa desobediência é muito grande. Nós não estamos falando sobre salvação pela obediência humana. Preste bem atenção. Nós estamos falando do que de fato é uma aliança genuína com Deus. Nós deveríamos ser destruídos. Não há mérito nenhum, não há nada para apresentarmos diante de Deus. Não há nada. Mas pela graça, Deus decide salvar e propõe uma aliança. E todos os termos desta aliança que Ele propõe, o Seu Filho Jesus cumpre em nosso favor. Agora já está tudo feito, está consumado, está completo. Finito est. Cabe a nós agora obedecer. O salmista no Salmo 51 diz que o Senhor não se agrada de sacrifícios e de ofertas. Ele busca, na verdade, um coração contrito. Só que Ele não cessa os sacrifícios e as ofertas. Ele diz assim, ao final, que sendo purificado e lavado e perdoado, então apresentarei ao Senhor os sacrifícios. E ele termina o salmo dizendo assim: nos teus altares se apresentarão os seus louvores. Os sacrifícios, as ofertas, a obediência dos cristãos é, na verdade, o verdadeiro louvor da nossa vida. Nesta aliança, o Senhor busca ser adorado, glorificado, através da nossa obediência. O Senhor Jesus Cristo deixa isso claro, quando Ele afirma que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Amar, louvar, se deleitar na aliança de Deus em Cristo Jesus, é de fato obedecê-lo.
não somos salvos pela obediência, mas os salvos buscam ter prazer em obedecer. Irmãos, quão grande salvação diante de nós, que maravilhosa aliança. Como nós responderemos?